Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reinos, em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eita Deus! No livro de Amós, capítulo 8, versos 11. Amós 8, versos 11. Glória a Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes um mar ao outro, até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Glórias a Deus. Poder sentar, irmãos, amém? Então nós vemos pelas Escrituras, meu irmão, minha irmã, que estas profecias bíblicas, estão se cumprindo em nossos dias. E nós estamos vivendo no tempo do fim, aonde muitos estão negando a palavra de Deus. Glória a Deus. Vou ligar isso aqui. Onde as pessoas, meu irmão, estão sedentas, nesses últimos dias. Glória a Deus. Pode encostar. Estão correndo uns de um lado para o outro, buscando a palavra de Deus, e aonde não estão achando. Mas nós sabemos que o profeta de Deus tem dito que o trigo não herdaria com a palha. Amém? E eu estava meditando essa tarde, Deus mostrando ali aquela moinha do trigo. Acho que alguns conhecem aqui, Ela vai trabalhando, e vai separando o trigo da palha. A palha fica ali, o fogo embaixo, e começa a descer aquelas palhas, ser queimada, mas o trigo, irmãos, ele sai inteiro. E você é um trigo, irmão, você é um trigo, irmã. Você passa pela prova, dando glórias a Deus, você não será consumido. Muitas vezes nós passamos por luta, momentos difíceis, aonde olhamos e paramos e pensamos: aonde está Deus? Aonde está Deus? Mas uma palavra tomada, ela é abençoada, amém? Uma palavra tomada, ela é abençoada quando tomamos Deus em sua palavra. Como diz a palavra: se vós estiverdes em mim, e eu estiver, se vós estiverdes em minha palavra, e minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedirdes, crendo em meu nome, eu farei. Então essa é a promessa de Deus, meu irmão, essa é a promessa de Deus, minha irmã. Quando você está ali, se sentindo sozinho, não sinta assim não, Deus está com você.
O profeta tem dito isso, meu irmão. Um cristão, por mais fraquinho que ele esteja sobre a face da terra, quando ele dobra os seus joelhos perante as lutas, perante as dificuldades, perante o gigante que muitas vezes se manifesta entre nós, o cristão mais fraquinho tem uma parte mais forte em seu corpo, que é os seus joelhos. Você dobra os seus joelhos, Satanás treme, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que a alegria da nossa salvação está na palavra de Deus, está na mensagem da hora, como foi lida a palavra. Chegará o dia que muitos terão fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Lembra a história daquela viúva de Serepta? Ela estava ali faminta, sedenta, e lá estava o profeta de Deus no deserto. Deus fez com que aquela fonte se secasse. Ali o corvo alimentava ele de tempo a tempo, né? Estava tão bom, estava tão aconchegante ali. Mas chegou um certo tempo, né, pastor Márcio, que Deus secou aquela fonte. Ali não tinha mais alimento, não tinha um pão para ele comer naquela brasa quentinha. Não tinha mais aquela água fresquinha na mina para ele beber. E Deus falou: agora você levanta e vai em tal cidade. Lá tem uma serva minha, tem lá a viúva de Serepta. Ali estava ela clamando por Deus, quando a cidade estava faminta, irmãos. As mulheres matavam seus próprios filhos, não tinha mais alimento, todos estavam perecendo. 3 anos ali sem chover, 3 anos e 6 meses sem chover, não havia chuva na face da terra. E ali havia uma serva de Deus clamando por um Elias. Como você tem clamado por um Elias esta noite, como nós temos clamado por um Elias esta noite, lá estava uma serva de Deus clamando: Senhor, manda o homem de Deus em minha casa, eu sou tua serva, sou tua filha. E Deus ali olhou para ela, irmão. Saiba que as suas orações não são esquecidas, irmã. As suas orações, irmão, não são esquecidas, mas são essências que estão chegando ao trono de Deus. Às vezes você olha para os seus problemas, ou câncer, o que for, qualquer dificuldade, para Deus não há nenhuma que não possa ser resolvida, irmão. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre, eternamente. O Deus, a voz da ressurreição, que chegou naquela turma e diz: Lázaro, sai para fora. Ele pode dizer isso para mim e para você esta noite. É só tomar Deus em sua palavra. É o câncer, é a enfermidade, é a tuberculose, seja lá o que for, é a dengue. Igual eu peguei esse dia, Deus teve me curado, irmãos. Eu passei minha enfermidade dando glórias a Deus. Passei lá com dengue, doente, mas dando glória a Deus, aquilo foi embora. Eu não deixei aquilo me dominar, não. Comecei a clamar a Deus: Senhor, o Senhor tem promessa, as curas ainda estão aí. Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Ele cura, Ele ressuscita, irmão. Então somente confia. A palavra de Deus diz: entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele, irmã. Confia nele, irmão. E as demais coisas Ele fará. Aonde acaba a sua força, começa de Deus. É Deus quem peleja por mim e por você, irmão. A luta que nós não podemos enfrentar. Nós somos um pequeno Davi no campo de batalha. Às vezes você fala: eu não aguento, irmão. Eu não aguento, irmão. Eu não aguento, pastor. Eu não aguento, irmão. Mas não pensa assim, não, isso faz parte do ser humano. Mas quando você olha para Jesus Cristo, a palavra diz: olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deus, Ele honra a sua fé, irmã. Deus, Ele honra a sua fé, irmão. Ele arranca o câncer, a enfermidade que for. Eu vou fazer cirurgia. Não, entrega na mão de Deus. Deus deixou o médico para isso. Mas primeiro a palavra diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As promessas são de Deus, irmã. As promessas são de Deus, irmão. Não é do homem. E se Ele prometeu, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Se Ele tem prometido, igual muitas vezes nós vemos alguns irmãos nossos, irmãos. Eu já conheci alguns, né? Algumas circunstâncias da vida, ele acaba deixando o caminho de Deus, indo para o mundo. Mas uma coisa é certa, como diz o profeta: Deus não salva um filho hoje ou uma filha hoje para perder para o diabo amanhã. Deus não salva um filho seu, uma filha dele, para amanhã entregar nas mãos de Satanás. Mas está lá no mundo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas ele é um chamado, ele é um escolhido. A palavra de Deus foi dito
que ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Não foi hoje, foi antes da fundação do mundo, antes que houvesse luz, antes que houvesse dia. Irmão, irmã, você irmão, estava na mente de Deus. E Deus se assenta no trono do seu coração. É no trono do seu coração aí que habita Deus. É aí. Por isso que ele está em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, porque ele quer entrar. Muitas vezes é nós que fechamos a porta para Deus, e ele está ali do lado de fora batendo. É o que as igrejas têm feito hoje, muitas. Eles têm colocado Cristo para fora, né? Mas ele está lá na porta, né, pastor Márcio? Batendo, eis que sou a porta e bato, se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei convosco. Uma porta de uma casa é normal, é fácil você abrir. Agora do coração tem que ser você mesmo, entre você, eu e Deus. Entre você e Deus, irmã. Entre você e Deus, irmão. E quando você deixa Deus ocupar esse espaço, né? Como a ciência diz que o nosso coração tem um pequeno espaço ali, vazio. Para que foi criado isso? Veja o veículo, ele tem todo aquele espaço, ele não sai sozinho. Ele tem que ser conduzido por alguém, tem que ter o seu motorista. E assim que Deus possa ser, irmã, o nosso condutor essa noite, que Deus possa ser, irmão, o seu condutor esta noite, da minha vida e da sua. Aí você vai ver que essa palavra se cumpre. Se vocês estiverem em mim, minha palavra estiver em vós, tudo que vocês pedir crendo eu farei. Senhor, eu quero a cura do câncer, Deus te cura. Senhor, eu quero a cura dos meus ossos, seja lá o que for. Eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero te servir, eu quero usar o meu corpo para te glorificar, para servir o Senhor mais nessa terra. Senhor, cura a minha alma, mas também cure o meu físico, que eu preciso dele para te honrar. E Deus vai te honrar, irmã. Deus vai te honrar, irmão. Você, através das redes sociais, está difícil, está desenganado pelo médico, não tem mais cura, não tem salvação. É o que o diabo põe na sua mente. É o que o Satanás coloca na mente das pessoas. Nem não tem mais solução, está perdido. Mentira. Olha para Jesus, tem sim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Nada é impossível para Ele. Quando você toma o Senhor em sua palavra, irmão, Ele te honra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Como nós dizemos aí, Deus não salva um filho ou uma filha hoje para deixar o diabo levar amanhã. Mas lá na porta do inferno está ele barrando. É meu filho, não vai ser levado para lá. Ele pode sofrer no mundo, ele pode pagar as consequências daquilo, mas ele vem, mesmo que venha esmagado, moído, mas Deus traz de novo, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a mensagem. Que é isso na tua mão? Aleluias. Parágrafo 68. O profeta de Deus diz assim: vocês sabem que Moisés reclamou? Ele disse: agora, olha, sou um homem pesado de boca, não sei falar muito. Bem, então, sou eloquente, e assim por diante. Ele começou a reclamar, e Deus lhes disse: quem enviaria a Arão? Então ele quis saber, disse: se ele poderia ver sua glória, o que ele lhes diria que tinha feito? E Deus disse a Moisés: que é isso na tua mão? Glória a Deus. A gente quer forçar, mas vai, né? Agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado. Qualquer coisa Deus poderia ter usado. Uma sarça, mas Moisés tinha algo. Moisés tinha algo, irmão. Moisés tinha algo na mão. Ele disse: é uma vara. E ele disse: joga na terra. E ele a jogou. E quando o fez, ela virou uma serpente. Ele a pegou pela cauda, voltou a ser uma vara. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer, que ele ainda era o Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, irmão. Ele ainda é o Deus vivo. Está aqui esta noite. Deus está aqui neste momento. Ele vive, está entre nós. Ele está vivo. Ele é o mesmo de ontem, hoje, sempre, eternamente. Sempre honrando sua palavra, sempre honrando a nossa fé. Ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. Ele podia fazer o que quisesse, porque era Deus. Moisés pegou naquela vara na mão, correu e pegou Zíbora, sua esposa, e colocou-a em uma mula. Oh, glória a Deus! E colocou uma criança em cada quadril. E pegou um velho jumento pelo freio e a vara na mão, e lá foi ele, aleluias, para o Egito, para libertar uns 2 milhões de pessoas. Dá para imaginar, irmão, dá para imaginar, irmã, isso, que cena aparentemente crítica seria essa? Esse velho, 80 anos, com a barba branca, né, e cabelos avançados, e assim, feliz e gritando, brandando, glória a Deus, glória a Deus, sua esposa montada nessa mula, com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar, diz o profeta de Deus, o que vocês acham que os grandes exércitos e soldados teriam dito aquele dia? Bem, aquele velho, o pobre coitado, está louco. Foi o que Noé ouviu, né? Foi o que Noé ouviu, mas Deus estava com ele. Aleluia. E o mundo sempre pensa assim, mas ele tinha a palavra, e você tem a palavra, irmã, você tem a palavra, irmão. Às vezes o mundo olha para você, é louco, esse é louco, crê no homem lá, mas nós cremos não no homem, no que estava nele, no profeta da era, e ele é o Elias que veio trazer o alimento para nós nessa era. Na última era, você estava clamando por alimento como aquela viúva, eis que eu vou comer este último pedacinho de pão, irei perecer eu e meu filho, eu e minha filha. Então Deus tem enviado um Elias para você, irmão. Deus tem enviado o Elias para você, irmão, e ele vem chegado com essa mensagem, com o alimento da hora, com a palavra da hora, te trazendo a luz da palavra, te trazendo, fazendo crer no verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, numa santa ceia bíblica, aleluias, que é o vinho tinto e o pão asmo, e o lava-pés, que muitas igrejas rejeitam. Mas aquilo foi um gesto de, eles falam, de humildade, né? Sendo que ele fala, é um mandamento, se não fizerdes, não tem parte comigo. E aí como é que fica agora, se pegar profundo as escrituras? Mas é que muitas vezes, é como Paulo aconteceu com ele, você tem que cair do cavalo, irmã, você tem que cair do cavalo, irmão. Mas que cavalo? Desse cavalo denominacional, que você está cavalgando, vai te levar rumo ao precipício. Caia do cavalo, tenha um encontro, uma experiência com Cristo, e caia dele. Ser humilde você, ser humilde você, irmão, ser humilde você, irmã, e reconhecer. Temos que cair do cavalo, temos que ter essa queda para ter um encontro com Cristo e conhecer, tomar Deus em sua palavra. Aleluia. E Deus vai te honrar. Nós estamos vendo aí, muitos estão correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplicando, as pessoas estão ficando, irmãos, lesadas, né? Como a gente está vendo, pegando bonecos, bebês reborn, como se fosse uma criança. Quantas crianças passando fome, sofrendo, precisando de um abraço, de um carinho, e aí a gente vê bonecas sendo tratado como se fosse um ser humano. Deus fez a vida, o diabo com sua perfeição tenta imitar, né, pastor? Tenta imitar o ser humano, aí faz um boneco perfeito, que você olha em dente, que é um ser humano, mas não é. Não julgando, longe de mim tal coisa, Deus conhece meu coração, mas isso são distrações do mundo, é o que o diabo quer, ele ama isso tira o foco das pessoas de Deus, como diz a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que está acontecendo, irmão, é o que está acontecendo, irmão.
as pessoas não estão focando no ser humano, estão focando no boneco, né? Quando não é um boneco, é um cachorrinho, né, professor Márcio? E o amor do próximo, onde está? Amais uns aos outros como eu vos amei. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Então sempre as pessoas buscam a Deus e não encontram porque não encontraram em sua palavra. É a fome que está no mundo, eles querem algo, eles querem uma distração. E aí o diabo tem para dar, né? Como diz o profeta, quando você se distancia do caminho de Deus, o diabo já tem lá um barquinho preparado já, para a pessoa entrar dentro e navegar em alto mar. Mas sem contar que lá na frente aquelas ondas irão matá-lo. Aleluias. Continuando a leitura, parágrafo 35. Ei Moisés, com 80 anos, imagino que com a cabeça careca e de barba comprida, e o cabelo em volta do pescoço, e lá estava ele, glórias a Deus, lá estava ele, conduzindo aquela mula, indo assumir o controle. Aleluias. E a parte mais bonita, irmão, disso é que ele o fez. Ele não correu, né? Jonas correu, muitas vezes nós corremos, quando Deus chama, vai, faz isso, tal coisa, eu vou por ali, é mais fácil. Existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. A permissiva nós quebra a nossa cara. Deus, quer, vai. Lá na frente vai pagar o preço. A perfeita, tudo sai perfeito. Igual que eu compartilhei com o pastor Márcio esse dia, né, pastor Márcio? Um antigo amigo meu fez uma doação para mim, sentiu, né? Eu agradeço muito a ação dele. Aí deu um carrinho para mim, só que o carro não dá curso na embreagem, não anda. Ou seja, lá em Moarama eu tinha que ir daqui lá, uma pessoa que nem experiência com o carro tem. Dirigir um Fusca ali, faz mais de anos. E imagine eu naquele carro na BR, só Deus sabe se eu ia chegar em casa ou não. O carro já meio parado ainda, não dava curso, foi trocado acho que atuador, uma peça lá. E eu fiquei ansioso, eu vou buscar, se eu não der conta de dirigir, eu vou trocar na moto, né? E eu gosto muito de moto, sempre tive moto eu tenho experiência, né? Par de moto, eu sou até mecânico, desmonto e monto o motor. Mas agora carro é outra coisa, né? Aí fiquei ansioso, eu vou ir, cheguei na rodoviária, quando cheguei em frente ao guinchê, algo veio no meu coração, é isso que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? Falei, meu Deus, como se alguém estivesse falando comigo. Deixa, vá para casa. Eu olhei a passagem, quanto está, moço? 120, 111 e uns quebradinhos. Aí sentei no banco, fiquei pensando, olhando assim, aí eu vou embora, chegar em casa à noite, eu venho e volto, porque a passagem era só para as 10h25 da noite. Cheguei em casa, quando deu 7 horas, tomei o banho, falei, agora eu vou. Cadê a carteira? Meu Deus do céu. E eu, as calças, dos dois lados, bolso de zíper, eu não sei como é que eu fui perder. E lá na rodoviária eu estava com ela na mão, não comprei a passagem, guardei no bolso. Aí lá vou eu, dor de cabeça. Falei, meu Deus do céu. E a vontade permissiva, aí nós pensa que é, mas não é. Ai, Deus, não é Deus. Às vezes nós vê Deus onde Ele não está. E nós vai lá naquilo. Que falta de parar e pensar. Falei, Senhor, me dê discernimento. E Deus está me mostrando o tempo todo. Não vá. E eu ali, teimoso, né? Vou. Aí tive uma dor de cabeça de praticamente um dia e meio. Não dormi direito à noite, cheguei em casa, cadê? Virei a bolsa do avesso e nada, não achava aquela carteira. E o vale tinha caído, estava o cartão, estava os documentos. Falei, meu Deus, quem achou é só me pôr na maquininha e vai embora, fala limpa. Falei, misericórdia, meu Deus, e agora? E tentava bloquear o cartão, não conseguia. Aí o outro cartão consegui pro meu irmão um pouco, mas não deu certo, né? Resumindo, voltei no ponto de ônibus, não achei, olhando à noite já, não encontrei. No dia seguinte, vim para Prudente, fui nos guinchês, nada, não estava ali. Aí eu voltei para a regente, falei, senhor irmão, que nem o pastor Márcio falou, fique em paz, irmão, Deus está no controle. Falei, amém, eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Aí veio no meu coração, tem tal fulano assim, assado, perto da sua avó, ela trabalha de cobrador no ônibus, vê com ela. Eu falei, meu Deus, mas nem o nome dessa vizinha não tem, com a conhecida da minha mãe, né? Aí a gente fica meio assim, pedindo número, né? Aí como minha mãe comprou os Avon dela, pediu o contato, mandei mensagem, Silvana, perdi a carteira assim, que hora? Pegou o ônibus, 5h40. Entrou em contato, já falou para mim, sua carteira tá lá em gente, minha carteira eu caçando aqui Prudente. Deus é maravilhoso, irmãos, com meus pais ele é perfeito. Então isso aí foi só aprendizado para mim entender o agir de Deus. Muitas vezes o querer nosso não é a vontade de Deus, não é, e Deus muitas vezes estava me livrando de algo pior. Às vezes um acidente na rodovia, né, que eu falei, eu pego carro dirigindo, sem noção nenhuma de carro na rodovia. Só Deus sabe, né? Mas Deus é maravilhoso. Aí mandou até a foto, não, tá aqui, Adriano, pode vir buscar. E fui lá do jeitinho que ela estava, né?
E o cartão eu acho que tinha 700 e poucos reais ainda no cartão. Estava lá do jeitinho, fui no banco, saquei. Então, para contar que Deus é maravilhoso, irmãos, vale a pena ser crente, vale a pena confiar em Deus. E resumindo, lendo a mensagem aqui, né? Nós não queremos ocupar muito tempo também. O profeta de Deus diz assim: conduzindo aquela mula e indo assumir o controle. É a parte mais bonita disso, é que ele o fez, isso mesmo. Porque Deus tinha feito a promessa, irmão. E quando Deus faz a promessa para você, irmão, quando Deus faz a promessa para você, irmão, vai se cumprir. Às vezes nós queremos o nosso tempo, o nosso jeito. Continua crendo. Não duvida não. Ah, Senhor, para ontem, para hoje, não. 1000 anos para Deus como se fosse um dia. E Deus, Ele é um especialista em testar a nossa fé, né, pastor Márcio? Ele trabalha através da nossa fé. Por isso que fala, o amor divino, isso comove Deus. Eu não é querer contar vantagem não, irmão. Uma vez eu orei por um pintainho, para vocês verem que até um animalzinho Deus dá valor. Como o profeta orou, né? Foi para um lambarezinho, né? Pela gambazinha também. Ganhei lá uma garizezinha com acho, 5 pintainhos. E um desses fugiu por baixo do portão, foi na casa do vizinho. Aí o cachorro veio, bocou ele, professor Márcio. Bocou e ele ficou aleijado, né? As perninhas molinhas, não servia para nada mais. Eu fiquei olhando e fiquei com dó, falei, meu Deus, o bichinho vai morrer desse jeito, né? Aí eu orei por ele a primeira vez, nada. Orei de novo, nada. Orei de novo, falei, Senhor, eu creio. É um animalzinho, mas o profeta orou, o amor divino traz Deus em cena. Quando você sente a dor do seu irmão, quando você sente a dor da enfermidade do seu irmão, isso traz Deus em cena. Deus entra em cena, irmão, através da nossa oração. Deus entra em cena, irmão. Pode parecer nada, mas é uma grande coisa. É uma prova que Deus, Ele se manifesta. O clamor do povo de Deus traz Deus em cena. Aí eu pus as mãos e orei. Aí cheguei em frente à mãe dele, assim, com as 2 mãos. Põe, pastor Márcio. E eles estão andando. Rapaz, isso para glorificar que Deus, Ele cura ainda, irmão. Deus, Ele cura, irmão. Deus, Ele cura, irmão. Ele liberta e salva. É só você crer. Creia nas promessas. Aí o profeta diz assim, ó, quando Deus promete algo, Deus tem obrigação de zelar. Amém? Quando Deus promete, irmão, quando Deus promete algo, irmão, Ele tem prazer e obrigação de zelar. Pela sua promessa, Deus sempre irá sustentá-la. Não me importa, o profeta chega dizendo, não me importa o que alguém diga a respeito, quando Deus diz que é assim, descanse com a alma, descanse com o corpo, porque Deus diz que é assim, irmão. Deus diz que é assim, irmão. Receba a tua cura, receba a tua libertação. Deus está aqui hoje, toma Deus em sua palavra. Isso traz Deus em cena, é a fé da igreja de Deus, que trouxe os anjos de Deus em cena, quando Pedro estava lá aguardando a morte. Foi a oração da pequena igreja. Ah, ele está lá, Tiago já foi morto, mataram Tiago. Estava Pedro ali aguardando a morte também. E aquela igrejinha tão humilde, com seus joelhos ali, não podia nem sair, estava em casa mesmo, né? Que dá a entender ali, orando, clamando a Deus. E o anjo de Deus foi lá libertar Pedro. A oração tua, irmã, a oração tua, meu irmão, traz Deus em cena. Creia nisto. É cura, é libertação, é algo que tem que resolver, Deus resolve. Então somente confia, entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele, as demais coisas Ele fará. Aleluias. Quando viram, Pedro estava batendo na porta, né? Ué, mas você não estava lá preso? Não tem como explicar Deus. Deus é mistério. Deus é mistério, irmãos. E eles mesmos orando, entendeu, né? Ué, você estava lá, agora já está aqui. Uma masmorra daquela, com as cadeias reforçadas, né? Estava preso lá, aguardando a morte, agora está aqui. Eu acho que vocês estavam orando por mim. Então Jesus foi lá e libertou. O anjo da cura, irmã, o anjo da libertação, irmã, está aqui esta noite, está aqui para te ouvir, está aqui para te ajudar, está aqui para te abençoar. Então somente tome Ele em sua palavra, traga essa atmosfera no seu coração, traga essa atmosfera para a sua vida, para Senhor. Se o Senhor prometeu, eu creio, está escrito, eu creio, eu irei pontuar com amém. Que o Senhor me cure, que o Senhor me liberta. É a mim, é meu filho, é minha filha, é minha mãe. O Senhor é o mesmo ontem e hoje, o Senhor continua curando. Os tempos de cura não passaram, ainda não continua, irmão. A própria palavra diz, o clamor do povo de Deus, isso traz Deus em cena.
Tome Deus em sua palavra e você será abençoado. Tome Deus em sua palavra. E nós temos tomado Deus em sua palavra. O Elias veio com o alimento da era, veio com o alimento do seu tempo. E você, irmã, você, irmão, você tem tudo para ser feliz. Muitas vezes nós deixamos as coisas se abater. Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, daquilo outro. Eu sou teu servo. Mas lembra, Deus te ama. Deus te ama todas as coisas. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tome Deus em sua palavra, irmão. Tome Deus em sua palavra, irmão. Entre na atmosfera do Espírito Santo. Deixa Deus tocar seu coração. Ó Senhor, eu quero sentir tua presença. Eis-me aqui. Cure-me. Veja Ezequias, que Deus curou, que estava na cama, não é? Ezequias, falar em Isaías. Ele estava morrendo, deitado numa cama. Isaías foi lá e profetizou: ó, arruma a tua casa, arrume a tua casa, que morrerás, não viverás. Mas um coração contrito, um clamor sincero de todo o coração, traz Deus em cena, irmão. Traz Deus em cena, irmão. Traz Deus em cena, ouvinte, você através das redes sociais. Numa causa que Deus não possa resolver, ele virou para o canto da parede, começou a chorar. Talvez era um câncer brabo ali, né? Senhor, quanto tempo eu não tenho te servido, tenho te honrado. Eis-me aqui, Senhor. Agora vem o teu filho e fala que eu vou morrer, teu profeta. Mas Deus, ninguém muda a mente de Deus. Mas uma oração sincera faz com que Deus volte atrás e te cure. Uma oração sincera, como foi na cidade de Nínive. Jonas, se achar que aquela cidade ia perecer, morrer. Deus, não, vai lá, Jonas, pregue para aquela palavra. Você tem a mensagem de salvação em teu coração, entrega a mensagem para eles. Sem a mensagem de Jonas, eles não iam se arrepender. Tinha que ser Jonas. Se for você, irmão, que Deus está enviando para alguém também, tem que ser você, não é outro. Não corra, não. Não corra do propósito de Deus. Viva o propósito de Deus para não viver o propósito do mundo. Viva as promessas de Deus e o propósito dele, que Deus vai te honrar. Então Deus permitiu que ele viesse passar pelo abismo, né? Para ele ir lá e ver de perto o que Deus fez. A cidade inteira jejuou, não comeu, né? Até os animais, irmãos, fizeram jejum. Você vê, até os animais vestidos de pano de saco, não comeram, não beberam água. E Deus salvou a cidade inteira. E assim foi com Ezequias. Deus curou. Tá bom, volta lá, Isaías, e fala para Ezequias que eu curarei, acrescentarei mais 15 anos, né? 15 anos de vida. Então esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É um Deus poderoso. Ele não quer te ver você curvado, Ele quer te ver você em pé, glorificando a Ele. Deus é bom o tempo todo, e Ele está aqui neste momento. Está aqui para agir na sua vida. Você é um filho